Então, muito boa tarde, enfermeira Susana Du. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco na editora da Universidade Católica, na Feira do Livro. Começo por lhe perguntar, relativamente ao tema que trata na sua obra, cuidar da família ao longo da vida, se quando se tem um dependente a cuidado, é tão importante saber cuidar, ou como ser cuidado, como o próprio cuidador, ter esse apoio, que papel tem o resto da família, os amigos nesse processo? Relativamente a essa pergunta, cuidar é acima de tudo uma escolha e é uma experiência. É uma experiência que temos desde que nascemos. Muitas vezes, antes de aprendermos a cuidar de nós próprios, somos cuidados, nós somos sempre cuidados. Portanto, é uma experiência básica da vida. Sem cuidado, a vida não é possível. É importante, quando se tem um idoso dependente, quando se tem alguém ou uma criança, neste caso e no livro fala mais da questão do idoso. Contextualizar o cuidado do idoso da família tem a ver com uma escolha e um contexto em que ele surge, ou seja, quem cuida às vezes aparece a cuidar daquele idoso sem opção nenhuma, às vezes não tem outra hipótese senão a cuidar, às vezes é uma escolha e a forma como esse cuidar emerge na família, como ele surge, vai ditar as relações que vão existir na família depois. Vai ditar e é também um reflexo das relações que existem na família, das histórias do passado, que fazem com que acabe por ser aquela pessoa a cuidar daquela, que se criam relações mais próximas dentro de uma família mais abrangente, mas a pessoa tem uma relação mais próxima com aquela pessoa em particular e às vezes também é a história de conflitos, neste sentido que às vezes é a história de relações que se quebraram e que tornam difícil que o cuidado seja feito por outras pessoas, portanto é por aquela pessoa como resultado já de uma história, como reflexo de uma história e essa história depois vai influenciar a forma como o cuidado se desenvolve, ou seja, não é muito frequente quando estamos a cuidar de doentes, na experiência que tive em cuidados paliativos, que na fase avançada da doença, na fase final da vida, e quando a família decide quem é que vai cuidar, essa decisão já traz muita história. E os conflitos que existem na família emergem todos nessa altura. Portanto, se me perguntar, é importante para o cuidador ser cuidado, é importante ser cuidado, porque ele tem que ter espaço para ele próprio, e às vezes isso não é possível. Quem teve um filho na fase inicial da vida já teve essa experiência, e quando tem um idoso, essa experiência ainda se agudiza mais, porque cuidar de um idoso é talvez mais exigente do que cuidar de uma criança, é mais fisicamente mais exigente. E portanto é natural que nessa altura o desgaste seja ainda maior, até porque nós estamos numa etapa da vida em que a nossa energia física também já é menor, em que já temos mais idade, geralmente quando cuidamos dos nossos pais. E portanto esse espaço, é preciso um espaço de tempo para nós próprios, para podermos recuperar energias. Às vezes isso não é possível. E esse seria um papel dos restantes familiares, digamos assim. Os restantes familiares poderiam haver, poderia existir, encontrar estratégias para de descanso do cuidador, se fosse essa a escolha dele, ou se fosse a escolha de quem quer ser cuidado por aquela pessoa, mas a experiência que me diz é que nem sempre isso é possível. Os restantes familiares podem ter esse papel, de tentar aliviar a carga do cuidador principal. Isso poderá ser esse papel. Não sei se responde a sua pergunta. E também perguntar porque é que decidiu dedicar a sua vida académica e profissional através da enfermagem a esta temática? A decisão profissional foi a decisão de ser enfermeira. E na altura eu escolhi ser enfermeira como uma opção de desenvolvimento pessoal, é uma opção de desenvolvimento. Eu curiosamente, esta opção não está desligada da experiência de cuidar dos cuidadores. Ou seja, aquilo que eu intuía quando escolhi a profissão, de que esta era uma profissão que me permitiria um desenvolvimento, uma espécie de transcendência, é exatamente o que eu observo quando auxilio os cuidadores, que eles têm um percurso de desenvolvimento, principalmente sobre si próprio, relativamente à experiência que estão a viver.
eles acabam por ter diferentes percepções da vida, porque o efeito que a doença tem sobre quem está dependente transfere-se para a pessoa que está a cuidar dele. E eu vivi essa experiência enquanto enfermeira ao longo dos anos, que cuidei preferencialmente de idosos, e depois tentei perceber de que forma que isso também acontecia na família. E no livro isso mostra que isso pode acontecer desde muito cedo, mesmo quando nós somos crianças. Portanto, era uma escolha de transcendência, de desenvolvimento do meu altruísmo pessoal, da minha capacidade de dar aos outros, de perceber que benefício que eu poderia ter com isso e de forma que se traria também efeitos positivos para mim. De certa forma, como o livro próprio explora, eu fui muito egoísta, no bom sentido do termo, ou seja, eu queria ser enfermeira, mas se calhar como a cuidadora também espelha isso muito bem, se calhar era uma necessidade minha, era mais minha, e se calhar eu procurava um benefício mais para mim do que propriamente. Claro que, como diz ela diz muito bem, claro que você quando está a ajudar os outros também, quando está a ajudar, você também ajuda os outros, mas é uma afetação mútua e se calhar eu procurava isso. E curiosamente também se reflete depois, isto também se reflete na família e na experiência de cuidar da família. E que dados curiosos ou acontecimentos marcantes é que tem presenciado ao longo do estudo e do trabalho que tem feito? Eu acho que talvez este estudo me fez pensar foi na perspectiva do altruísmo, em que nós procuramos nas nossas relações estabelecer um equilíbrio entre dar e receber, em que esse equilíbrio seja estabelecido. Eu recebo e dou, eu recebo, e de certa forma nós procuramos, fala-se no altruísmo quando nós damos sem receber nada em troca. Mas, como esse livro também explora muito bem, isso é quase impossível. E eu talvez concordo com isso, porque quando se dá, não se recebe nada em troca, nós recebemos sempre alguma em troca, porque nem que seja a oportunidade de desenvolvermos a nossa capacidade de dar, de ser altruístas. Portanto, nós temos sempre algum benefício com o altruísmo. E talvez a ideia mais radical que eu tirei deste estudo foi passar isto a nível social, a nível de desenvolvimento social, da sociedade, e perceber que o que foi retirado indiretamente através da narrativa da cuidadora tem a ver com a sensação de ser um fardo que os idosos sentem na perspectiva social em que vivemos, que têm a sensação de que são um fardo social, que são um encargo, e a sociedade não olha para o idoso como um potencial de desenvolvimento, ou seja, a caridade, o altruísmo, a nossa capacidade de dar promove o nosso desenvolvimento num determinado sentido, no sentido positivo, no sentido de desenvolvermos a nossa capacidade de proteger quem está vulnerável. O que eu pergunto é o que é uma sociedade desenvolvida? Aquela que é capaz de proteger quem está vulnerável ou aquela que tem um alto progresso tecnológico? Não é que um exclua a outra, mas o que é mais importante? E no meio disto tudo, foi chegar à conclusão que se calhar o ato mais radical é o ato de se deixar estar dependente. Porque se eu pensar que cuidar de outra pessoa desenvolve-me pessoalmente e a minha capacidade de dar e o meu altruísmo, então aquela pessoa, quando se permite ser cuidado por mim, está no fundo a ser o mentor do meu desenvolvimento, vai ser o motor do meu desenvolvimento. E portanto, essa pessoa sofre, porque na relação e no equilíbrio entre dar e receber, ela não consegue dar. E portanto, ela não consegue receber o que tem de bom quando a gente dá. E portanto, ela no fundo está em desvantagem, está em sofrimento. E eu penso que a ideia mais radical é pensarmos que o verdadeiro altruísmo talvez seja este, seja nós abdicarmos do nosso controle e deixarmos cuidar por outros. Porque ao deixarmos cuidar por outros, permitimos que outros também se desenvolvam. Só que nós temos na nossa sociedade um completo desligar entre o que é o desenvolvimento humano e o cuidar de outra pessoa. E achamos, na generalidade, que cuidar de outra pessoa é um limite
ao nosso desenvolvimento. É algo que obstrói o nosso desenvolvimento, que nos limita de avançarmos os nossos objetivos, que é o encargo. E efetivamente penso que teríamos que pensar isto de outra maneira, e é isso no fundo que eu digo no final, temos que pensar isto de outra maneira, de que lá pensarmos que, dependendo do desenvolvimento que nós queremos atingir socialmente e do valor que queremos nas pessoas e do valor que damos às pessoas e à sociedade e à felicidade e aos valores que queremos desenvolver, promover que as famílias consigam fazer aquilo para qual são, cuidar umas das outras, conseguir que elas possam saram as próprias feridas, saram o seu passado e desenvolvem-se humanamente. Portanto, a questão é, no fundo, é que tipo de desenvolvimento é que nós queremos. E consoante o tipo de desenvolvimento que nós queremos, o cuidar do outro não é um limite, mas sim um motor de projeção para algo ainda maior, ainda melhor. A primeira enfermeira que criou a profissão, a Alfonso Nightingale, dizia que a enfermagem está na base do desenvolvimento das sociedades. E eu concordo com isso. A enfermagem não está, o cuidar não está limitado à enfermagem, é transversal a várias profissões, cuidar da infância, à medicina, mas só que o cuidar, a enfermagem é a essência da profissão. Portanto, falamos na enfermagem porque o cuidar está muito relacionado com isso. Mas o cuidar vai ser, portanto, um motor de desenvolvimento, se nós o quisermos, um motor de transcendência humana. E saber, de acordo com o que estávamos a debater, eu pergunto-lhe se saber adequar a educação e o comportamento à criança, ao adulto ou ao idoso que esteja sob dependência é um fator importante para o sucesso deste. Agora estavam a colocar a pergunta, está-me a falar em saber adequar o cuidar de acordo com o estadio de desenvolvimento da pessoa que está ao nosso cuidado. Isso é essencial. Não é? Nós fazemos essa aprendizagem ao longo da vida, ao longo do ciclo de vida normal. A normalidade é uma coisa difícil de definir, mas ao longo do ciclo de vida que permite a transgeracionalidade, faz com que, obrigatoriamente, nós convivamos com crianças, convivamos com adultos, convivamos com idosos, e isso vai-nos também ensinando de uma forma quase intuitiva sobre os aspectos relacionados com o desenvolvimento. Obviamente que os cuidadores familiares não são peritos do desenvolvimento humano, muitas vezes não têm essa consciência dos aspectos formais e estudados do desenvolvimento, fazem-no por amor, fazem-no de uma forma intuitiva, fazem muitas vezes ligado à história familiar, àquilo que lhes foi ensinado pelos avós, pelos pais. Agora, o que é importante, e talvez seja o papel do profissional aqui em causa, é ajudar a família a perceber o processo. Ou seja, a família fala de uma forma intuitiva, cuida de uma forma intuitiva e por amor, mas às vezes é benéfico e é importante que alguém de fora, e neste caso o profissional, mais atento às questões do desenvolvimento, alerte ou torne conscientes aos cuidadores o processo que eles estão a passar. O que é que eles podem esperar, até que ponto as fraquezas deles são transversais a todos os outros, o que é que elas também lhe trazem e que desafios é que lhes são lançados e que tipo de ajuda e encontra a ajuda que eles precisam. Isto é óbvio, obviamente que o que é talvez importante é pensarmos em algo que em Portugal praticamente não está pensado. São as crianças que cuidam dos pais. E isso é uma coisa que praticamente não se fala em Portugal. Embora haja estudos nos outros países, e no caso desta cuidadora é particularmente feliz, não foi de propósito, mas aconteceu no estudo, em que ela nos aborda, para mim foi uma descoberta também, em que ela aborda a realidade do que é uma criança cuidar de um pai que está dependente, porque isto causa uma inversão completa dos papéis. E é exigir à criança a responsabilidade por uma coisa que ela provavelmente não está ainda preparada. E perceber que fazer com que as crianças participem nas tarefas de cuidado das famílias é bom quando essas tarefas são adequadas à etapa de desenvolvimento da criança,
mas pode ter consequências negativas quando estão para além das suas competências, causar-lhes ansiedade e problemas a longo prazo. E isto, há autores que falam nos aspectos positivos e nos aspectos negativos do cuidado precoce, mas mais importante de que pensarmos que a solução seja retirar as crianças das famílias, às vezes é preciso perceber em que situações é que isso pode ser prejudicial e ao mesmo tempo enveredarmos por vias de suporte a essas crianças. Em alguns países existem já instituições, associações, fundos do próprio Estado para ajudar estas crianças, para que estas crianças tenham possibilidade de se conviver com outras crianças com a mesma realidade, porque muitas vezes estas crianças vivem uma realidade tão particular. Qual é a criança que aos 7 anos ou 8 anos tem que cuidar dos pais ou de algumas tarefas? Portanto, isto é uma pergunta, não é? E o que é que acontece? Acontece que quando ela chega à escola, esta realidade não é compreendida pelos outros colegas. Vive uma realidade completamente diferente dos seus amigos. E muitas vezes são até vítimas de bullying, porque são estranhas, são umas crianças estranhas, porque têm umas ideias esquisitas, porque falam de coisas esquisitas, porque cozinham, porque dão injeções, porque dão insulina, mas que crianças são estas? E portanto há diferentes graus de participação das crianças que têm que ser avaliados e que têm que ser medidos. O que sabemos, dos estudos que estão publicados e que tive a oportunidade de analisar, é que um dos aspectos mais aterradores para estas crianças é, pior do que cuidarem dos pais, é serem retirados dos pais. E muitas vezes o que acontece é que os próprios pais não pedem ajuda porque têm medo que as crianças não sejam retiradas. Portanto, uma coisa é a violência na família, uma coisa são os maus tratos, outra coisa são situações em que o cuidar não está proporcionado, está desproporcionado e em que as responsabilidades estão sobre pessoas que ainda não têm maturidade ou estão a desenvolver essa maturidade para cuidar e, portanto, têm que ter uma porta de sinal. As crianças têm que ter o seu suporte em termos do seu desenvolvimento como cuidadores e os pais têm que ter o suporte para serem pais que cuidam, embora incapacitados, porque não é só apoiar as crianças, mas também arranjar formas de apoiar esses pais que estão incapacitados de exercer o papel parental na sua plenitude. Portanto, esse foi um dos outros aspectos que talvez seja importante em termos de desenvolvimento humano, perceber que o cuidado desenvolve-se por uma alternância de poder ao longo da vida, não é? Em que a criança está de uma forma positiva, falando isto de uma forma sob a autoridade dos pais, em que depois adquire a sua autonomia, em que depois ela própria vai aprender a cuidar de si e ter o autocontrole e domínio sobre si própria e depois ter um dependente, e isto sempre de uma forma alternada ao longo da vida. E termino perguntando-lhe, porque se trata de uma autora, o que é que espera do livro enquanto meio de comunicação? Qual é o futuro para o objeto do livro? Como é que ele se vai... Eu quando decidi publicar o livro, quando achei que valeria a pena publicar, independentemente do meu percurso, qual vai ser o meu percurso daqui para a frente, como uma autora ou investigadora, seja lá o que o futuro me reservar, eu quando decidi publicar este livro, eu queria no fundo publicar esta mensagem. Publicar a mensagem de que o cuidar e permitir à família cuidar uns dos outros, que cuidem uns dos outros, independentemente da família que estejamos a falar, mas que o cuidar é uma fonte essencial de preservação da vida e do desenvolvimento humano. E que me apercebo que isso é cada vez mais negligenciado, mais massificado, cada vez mais institucionalizado. Uma família tem mais vantagem económica em colocar uma criança no infantário do que ser mãe optar por cuidar dela em casa. Portanto, e as coisas são vistas desta maneira. Portanto, a minha preocupação foi que este livro servisse a passar esta mensagem. Cuidar pode não ser só um encargo, mas uma fonte de desenvolvimento e uma via de desenvolvimento de uma sociedade melhor. E não é visto
perante aquilo que eu observo, achei que este livro se tornava uma necessidade. E foi por isso que eu decidi publicar. E é isso que eu espero passar esta mensagem. O cuidar pode ser uma via de desenvolvimento e não um estorvo ao desenvolvimento humano. Pelo contrário. Eu digo-te, assim, olha, Laura, eu gosto. Muito obrigado.